A palavra cristão é comumente traduzida por pequeno Cristo, o que nos dá a entender que ser cristão é ser como Jesus, parecido com ele e semelhante. Mas o que quer dizer ser semelhante a Jesus? Já não somos a sua imagem e semelhança? Somos uma versão em miniatura de quem ele é? Como pode ser isso? Como ele é para que saibamos que somos como ele? Aliás, queremos mesmo ser iguais a ele? Por que é tão importante que sejamos? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ser semelhante a Jesus não significa tentar ser igual a Deus em sua divindade e poder. Ainda que seja sua vontade que um dia sejamos como ele e habitamos consigo pela eternidade, sabemos que isso não será possível nem nesse tempo e nem nesse corpo corrompidos pelo pecado. Cristo esvaziou-se de sua glória e humilhou-se para se tornar aquilo que já somos, mas que em nossa rebeldia nos recusamos a assumir. E não apenas isso, pois ao fazer-se como homem, foi o ser humano mais verdadeiramente humano que já andou debaixo do sol. Aquele que, sendo totalmente Deus, tornou-se completamente aquilo que deveríamos ser, mas em que falhamos miseravelmente. Assim, ser como Jesus diz respeito a assumirmos à sua semelhança o papel de servos, amigos e filhos que Deus em sua bondade nos concedeu, e vivemos de modo digno, fazendo jus à forma de vida que por sua cruz conquistou para cada um dos que creem em seu nome. Ser como Jesus é tomar sua cruz e carregá-la, é pôr-se sob o seu jugo e fardo e andar como ele andou. Porém, devemos saber que o seu jugo e fardo, mesmo sendo leve e suave, não deixam de ser jugo e fardo, e portanto pesam e machucam. Mas não porque eles sejam ruins ou indevidos, antes nós o somos, e nos portamos indevidamente. Prova disso é que volta e meia tentamos nos desfazer deles, às vezes até de forma inconsciente, seguindo a nossa própria natureza e não nos damos conta até que seja tarde, como se houvesse uma lei em nosso coração e outra operando em nosso corpo. E acredite, a mesma. O seu jugo nos direciona. Mas como naturalmente não queremos seguir a direção a qual ele nos leva, tentamos seguir o caminho contrário. E isso acontece mais frequentemente do que gostaríamos de admitir. E então ele nos machuca para nos manter na estrada. Por outro lado, estamos tão acostumados com o fardo do pecado que ao considerarmos o fardo de Cristo estranhamos e passamos a duvidar de que algo tão bom nos pese tão pouco. Se o que antes achávamos bom, ainda que só nos trouxesse vergonha e ilusão, nos custava tanto, por que algo melhor não custaria? A resposta é simples. Custa. Custa muito mais do que jamais poderíamos pagar. Por isso Cristo pagou por nós. Venham a mim, ele diz, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo que Cristo oferece é leve, pois ele mesmo se encarrega de tirar de sobre nós o que realmente nos pesa, o pecado e o seu poder escravizador. Em Cristo, o pecado não tem mais poder sobre nós, porém, ainda nos afeta e influencia. É por isso que por diversas vezes caímos em suas armadilhas e acrescentamos cada dia mais e mais pesos ao fardo leve que nos foi dado. Só para desconfiarmos, dizermos que Cristo mentiu para nós, por não suportarmos carregá-lo. Como somos facilmente enganados. Obedecer a Deus faz parte desse fardo que nos cabe carregar. Parte que o próprio Jesus compartilha conosco em sua morte na cruz. E isso porque para nós não é algo natural ou fácil, uma vez que tal obediência vai contra tudo que temos sido e quisto. Se ele mesmo não tivesse nos amado o bastante para dispor-se a transformar nossa natureza caída e operar em nós o querer efetuar de seu plano de salvação, ainda estaríamos em trevas, tropeçando em nossos próprios pés. Sem que ele nos desse vida e um novo coração, sem que nos tornasse novas criaturas que podem parecer-se consigo, com o que ele foi a nos mostrar como deveríamos ser, como ele deseja que sejamos, e que nós mesmos passamos a desejar ao sermos trazidos de volta das profundezas da morte do pecado, estaríamos perdidos, duplamente miseráveis, pois uma vez que somos miseráveis, nos tornamos ainda mais ao sermos incapazes de enxergar por nós mesmos a miséria em que vivemos. Assim, obediência, renúncia, sujeição, reconhecimento de total dependência em miserabilidade, doação e serviço, amor a Deus, ódio ao pecado,
mudança profunda, completa e contínua de comportamento e pensamento, um coração inclinado à palavra de Deus e uma mente renovada pela constante meditação são alguns dos itens que encontramos no pacote do fardo que devemos levar. Nele também encontramos perdas, sofrimentos, perseguição ideológica, ressentimentos, afastamento de queridos e isolamento, lágrimas, dores, injustiça, injúrias, humilhação e até mesmo a morte. E não apenas a morte física, mas uma do tipo mais complicado, a morte de nossos desejos corrompidos e egoístas, ainda que prazerosos, morte de nossas ideias de satisfação e boa vida, baseadas no aqui e no agora, morte de nossa vontade de sermos independentes, de sermos maiores e melhores, morte de nossa natureza rebelde que ingenuamente deseja e para sua própria frustração maquina as formas de ser igual ou superior a Deus, tentando tomar as rédeas da vida e escrever uma história que não condiz com o que ele escreveu e já está em curso. Morte de nosso orgulho, de nossa noção de bem-estar e de estar bem. Morte da nossa hipocrisia, de nossa vaidade, de nossas supostas certezas e dúvidas tão mal fundamentadas quanto as nossas desculpas esfarrapadas para não sermos exatamente aquilo que dizemos ser quando estufamos o peito e nos chamamos de cristão, sem conhecermos de fato quem é Cristo e o que ele fez. Quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Não podemos andar nem nos parecermos com alguém que não conhecemos ou com quem não temos intimidade. Se assim fizermos, nada mais seremos do que réplicas muito mal feitas, e que logo mostrarão a sua falsidade e insuficiência, além de manchar o bom nome daquele a quem imita. E aqui é de Deus que estamos falando. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para então sermos como Ele é e andarmos como Ele andou. E aqui não se trata apenas de ter um mero sentimento ou pensamento correto sobre a pessoa de Jesus, mas do real conhecimento do seu modo de pensar, agir e falar revelado nas Escrituras, confirmado pelo Espírito Santo e aplicado na vida de inúmeros irmãos e irmãs que, com seu testemunho e exemplo de vida, demonstraram a verdade e a dificuldade de ser um cristão, de despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Não somente pensando, mas agindo de forma diferente. Aquele que mentia falando a verdade ao seu próximo. O estourado não dando vazão à sua raiva, mas perdoando e resolvendo conflitos mesmo que prejudicado. O que roubava trabalhando para ter o suficiente não apenas para si, mas também para repartir. O conversador falando palavras que edificam e animam os que estão ao redor. O vulgar não apenas vivendo em pureza de gestos, palavras e costumes, mas incentivando-os nos meios em que dele se acha falta. Aqueles de cujo coração procediam apenas maus pensamentos, homicídios, imoralidade, roubo e violência, tornando-se bondosos e compassivos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Ser semelhante a Cristo é deixar de ser total e irrevogavelmente quem temos sido, desejado e instigados pela sociedade a ser. Estamos realmente dispostos? Vale realmente a pena? Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente viverão. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. A resposta à pergunta feita é sim, vale a pena. Pois de fato, Ele mesmo nos garante que se somos como Ele, fazendo-nos morrer nele, com Ele e por Ele, com toda certeza teremos vida e vida em abundância. Se trilhamos o mesmo caminho que com sua vida, morte e ressurreição Cristo abriu, é certo que teremos o mesmo destino. Ele mesmo foi nos preparar um lugar. E assim como tudo desse lado da eternidade é dele, por ele e para ele, nós seremos também. E não apenas isso, pois na esperança e garantia que dele recebemos sobre o que nos espera no porvir, é que podemos viver, agir e reagir à realidade que dia após dia se apresenta desafiadora a nós, pressionando-nos entre o já e o ainda não, ao que já experimentamos e conhecemos de Cristo e o que ainda não nos foi revelado, o que somos nele e o que ainda seremos. Enquanto premissas de sua redenção, o que podemos, munido de sua palavra e poder, realizar ainda nesse tempo e o que ainda terá de esperar para ser feito em nós na criação, sendo imagem e semelhança restaurados e ainda em restauração,
santificados, mas ainda em santificação. Pequenos cristos que habitam este mundo sob a perspectiva e a ardente expectativa do reino que já está aqui, mas ainda será plenamente revelado no dia da sua glorificação.